Boa noite, igreja. Boa noite. Alegria estar aqui novamente com os irmãos, com os amigos, podendo ser instrumento de Deus na sua vida. Algumas informações importantes antes de nós entrarmos na palestra. Seguinte, nós vamos dividir em dois momentos, uma parte mais teórica. Nós precisamos de uma base pelo qual nós vamos pavimentar esse assunto, porque se a gente conversar sobre esse assunto de forma muito aleatória ou sem uma base, nós vamos ter muitas dificuldades. Então nós vamos trazer primeiro quais são os princípios bíblicos sobre esse assunto, a prática, a teoria primeiro. Vamos fazer um coffee break, vamos dar uma paradinha no banheiro, dar uma respirada, e aí nós vamos tentar ser o mais prático possível aqui, através de algumas dicas, algumas sugestões, algumas ferramentas que vão nos ajudar nesse processo, ok? Outro aspecto muito importante, se você veio aqui pensando o seguinte: eu vou sair daqui e depois de tudo que eu ouvi, sai da frente porque vai dar tudo certo, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Esquece isso, não tem fórmula mágica, ok? Não sei se eu já estou frustrando alguém desde o início, mas o que tem é muito trabalho, tem que ter disposição para mudar o que nós pensamos, mudar o que nós entendemos, tem que ter uma disposição para colocar em prática, ter disciplina para mudarmos alguns hábitos nossos. Hábitos estes, não só de Felisburgo, de todo brasileiro. Culturalmente, nós não fomos ensinados sobre esse assunto. Alguém aqui estudou educação financeira no colégio? Se estuda isso? Alguém estudou educação financeira dentro de casa? Na igreja? Nós temos alguns tabus sobre alguns assuntos, e este, que deveria ser disciplina dos colégios, educação financeira, como vários colégios já trabalham isso hoje, tá? Mas no geral quase ninguém se trabalha isso dentro de casa, na educação. Então é um assunto que nós brasileiros não temos um costume de conversar a respeito dele, ok? O que nós teremos aqui serão dicas, princípios bíblicos, responsáveis e práticos sobre esse assunto, gestão financeira, planejamento financeiro. Deixa eu só colocar aqui os slides. No próximo slide tem aí um pouco da minha formação. Sou formado em teologia, sou pastor, fiz uma pós-graduação em ciências da religião e tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É uma referência hoje nível Brasil de curso de gestão empresarial. Alguns aqui já sabem, mesmo depois de pastor, eu trabalhei um bom tempo numa empresa do mercado, né, de trabalho aí, de uma empresa privada, e eu, mesmo pastor, eu trabalhei quase 14 anos nessa empresa e 9 anos como pastor. E nessa empresa eu trabalhei na área de gestão financeira dessa empresa. Então eu tenho um pouquinho, não sou expert no assunto, mas eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir para vocês de experiência prática do dia a dia de trabalho e também de formação acadêmica. E tem um outro ponto importante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já quebrei também. E o meu casamento quase acabou por erros meus na gestão financeira. Eu não sei se está para vocês, mas eu estou sentindo o microfone indo e voltando aqui, dando uma falha, ok? Se não está atrapalhando aí, mas não sei se para a gravação isso pode prejudicar um pouco. Então eu tive dificuldade nessa área, dificuldade familiar. Eu fiz, com todo respeito à palavra que eu usar, muita besteira no início do meu casamento, no que diz respeito ao cuidado das finanças. Passei mais de um ano no cheque especial, pagando juros para banco, por um erro cometido. Então eu também tenho uma prática de experiência de vida, de ter errado muito nessa área, e nos últimos anos aí, graças a Deus, o Senhor me deu a graça, a sabedoria de colocar em prática princípios bíblicos e práticos da gestão financeira, de como nós podemos melhor gerir tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, ok? Deixa eu apresentar para vocês a minha família. No próximo slide, está aí meus dois pequenos, que não são tão pequenos assim mais, né? O Vitório, de 9 anos, o Benício, de 7, e a Késia, não vou falar a idade dela,
né? E eu aí também, ok? Essa é minha família querida que eu amo muito. Vamos lá, sem delongas, vamos na parte mais prática, né? Aprendendo sobre finanças. Como já dito, é um assunto importantíssimo e muito desprezado no nosso meio evangélico, pouco falado. Mas de um tempo para cá, você deve ter já assistido inúmeros youtubers falando sobre o assunto. Acontece com você, você está ali navegando e daqui a pouco aparece alguém com uma dica, uma fórmula mágica. Se você clicar ali, se você se inscrever no curso daquela pessoa, se você pagar o curso daquela pessoa, ele te promete que com R$100 em tanto tempo você vai chegar do 1.000 ao 1.000.000, do 100 ao 1.000.000. Há muita promessa hoje dos youtubers, dos coachings na internet, prometendo que se você seguir as dicas deles, se você fizer o tal investimento que ele fala, se você comprar o curso dele, você vai enriquecer. Gente, tem muita mentira nesse meio. Tem muita coisa ali que não é verdade. Não existe fórmula mágica. Mas você já recebeu com certeza alguma dessas mensagens. Talvez você já até adquiriu algum curso, mas tenha se frustrado, porque aquilo que aquela pessoa disse que daria certo, não deu certo. Não deu certo. Não sei se vocês sabem, muitas organizações criminosas surgem a partir do anseio das pessoas terem dinheiro rápido e fácil. Pirâmides financeiras, organizações criminosas. Passou esses dias uma matéria exatamente sobre isso, de golpes em que pessoas caem numa situação que não dá para acreditar, mas a pessoa está tão desesperada que ela aceita, ela transfere um Pix, ela compra um curso, ela se endivida mais ainda, porque existe uma promessa que se você fizer aquilo, você terá um retorno rápido e imediato. Não existe isso. Eu vou falar no finalzinho, mas no mercado financeiro é o seguinte: quanto maior o rendimento que você quer no menor curto prazo, tempo de prazo, maior o risco que você terá. Se você quer ganhar muito no mercado financeiro, o risco é altíssimo. Não tem almoço grátis. Tem risco. Estou falando de alguém que já ganhou dinheiro no mercado financeiro e já perdeu muito dinheiro no mercado financeiro. Eu vou falar isso no finalzinho, na parte mais prática. Ok. No próximo slide, nós encontramos assim: dinheiro na igreja, um assunto pouco falado. Já falei sobre isso. É um assunto pouco falado e nós precisamos, como nós temos aí no próximo tópico, nós precisamos beber da fonte limpa. Qual é a fonte limpa? São os youtubers? São os coachings? São as pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus? Gente, nós precisamos beber da palavra de Deus. Eu coloquei aqui, beber da fonte limpa. E depois eu vou disponibilizar, pastor Álvaro, os slides para quem quiser, tá? Não tenho necessidade que cite a fonte, isso é material público. Material para você usar, para você depois se aprofundar ainda mais, porque são informações libertadoras, penso eu, que nós teremos hoje nos dois âmbitos, teórico, bíblico e no dia a dia de maneira prática. Vamos procurar respostas na palavra de Deus, águas cristalinas, límpidas, viva, transformadora. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento. Eu não sei se você sabia, mas nós encontramos no nosso próximo princípio aí no slide seguinte, eu não sei se você sabia, existe um teórico chamado Joel Kominski, é uma pessoa que é referência na igreja em células. É uma pessoa estudiosa, é um doutor, é um pastor e um doutor em estudo da palavra de Deus. Ele fez uma análise e sabe o que ele constatou? Existem 2.350 versículos que estão diretamente e relacionados com finanças e bens materiais nas Escrituras Sagradas. 2.350 versículos. A próxima vez que você ler a Bíblia, faz isso. Uma tarefinha aqui, grifa o que tem a ver com finanças, gestão, dinheiro, essa área de administração. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Sabia que fala mais sobre esse assunto do que oração?
Fala mais sobre esse assunto que discipulado. Fala mais sobre esse assunto que tantos outros importantíssimos. É importante nós compreendermos isso. Eu estou trazendo aqui a base, tá, queridos? Para daqui a pouco a gente pavimentar o nosso caminho. Um outro aspecto que é muito importante é o único assunto nas Escrituras Sagradas em que o dinheiro é colocado como uma divindade. Nós encontramos em Mateus 6:24, ninguém pode, leia comigo, vamos lá, em uma só voz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A versão mais antiga, lembra da expressão? Mamon. Uma divindade da época. É colocado aqui parelho Deus e o dinheiro, não comparando como se um fosse estivesse equiparado ao outro. Mas qual é a ideia aqui no texto? Dinheiro pode ser na vida das pessoas um Deus, uma divindade, ao ponto de ter a prerrogativa de divindade. Vocês não podem servir. Olha o que o texto diz. Quem que disse isso, queridos? Quem que falou? Jesus. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus está falando que o dinheiro requer alguém o servindo. O dinheiro requer adoração. O dinheiro é um Deus. Por isso que não é apenas o que nós achamos do assunto. Não é apenas a compreensão que nós temos dessa área. Mas é como nós lidamos com o dinheiro que vai determinar toda a nossa maneira de viver. Mais uma vez, precisamos recorrer às Escrituras Sagradas, o manual da vida, e entender quais são os ensinamentos que a palavra tem sobre esse assunto. E aí uma perguntinha para você. Qual é a sua visão sobre dinheiro? O que você pensa sobre trabalho? Dinheiro é sujo? Trabalho é algo que só trabalhamos porque somos pecadores? Veja bem, primeiro ponto, o primeiro casal já trabalhava antes da queda do pecado. Se você ler Gênesis, o início de tudo, você perceberá que Adão e Eva já administravam o jardim. Eles já trabalhavam. O que Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho é uma bênção de Deus. É só nós ficarmos sem que nós vamos perceber. O problema não é o trabalho. Dinheiro, queridos, dinheiro é uma bênção. O problema é como eu lido com o dinheiro. Não é o dinheiro em si, não é o trabalho em si, mas é a maneira como eu lido. A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo ao Senhor Jesus, ou nós estamos servindo a Mamon, ou nós estamos servindo ao dinheiro. Dinheiro, uma divindade que requer adoração. Ou você manda no dinheiro, ou o dinheiro manda em você. Ou ele é o seu servo, ou nós somos escravos do dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que são escravas de Mamon. Veja bem, não tem a ver com ter muito. Tem gente que não tem nada, mas é escravo do dinheiro, é escravo do trabalho. Vive um aprisionamento, não vive uma liberdade de vida, não vive uma liberdade financeira. Note comigo, não tem a ver com a nossa condição social, não tem a ver quanto nós ganhamos, não tem a ver com a quantidade de posses, porque é possível uma pessoa não ter nada e ser gananciosa, e é possível uma pessoa ter muito e ser humilde. Por mais que isso é um paradoxo, né? Mas é totalmente possível. Em 1 Timóteo 6,10, nós encontramos assim. Olha o que nós encontramos em 1 Timóteo 6,10. Porque o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie ou de toda sorte de males. Não é o dinheiro, é o quê? O amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transformaram a si mesmos com muitas dores.
Tem gente que está sofrendo muitas dores porque amam o dinheiro. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é raiz de todas as sortes de males. Mas ainda nós encontramos nas Escrituras Sagradas, nós temos um texto muito interessante sobre o jovem rico. Eu coloquei aqui ler na íntegra, mas eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo, eu não vou correr, tá? Porque essa ideia de hoje aqui é diferente de um culto. Nós estamos aqui numa palestra, daqui a pouco nós vamos bater papo, você vai perguntar, nós vamos trocar experiências. E outra coisa que eu não falei no início, eu estou longe de ser a pessoa que mais conhece sobre esse assunto. Eu tenho muito para aprender com você hoje aqui. Eu quero falar de algumas experiências que eu já passei, eu quero falar um pouquinho do que eu já vivi, e eu quero falar um pouquinho de alguns textos. Eu não vou abordar os quase 2.500 textos. Eu quero trazer alguns textos para nós batermos um papo aqui. Pode ser? Então, nós não vamos aqui nos deter a ler extensivamente os textos, nós vamos citar alguns textos e alguns princípios. Mas você conhece essa história, não conhece? Quem não conhece pode ler depois o episódio que Jesus fala com o jovem rico, e ele está falando do perigo das riquezas. O Senhor Jesus percebeu que o Deus daquele jovem era Mamon. Porque no início da conversa, o jovem fala assim: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Então o jovem rico está no campo de fazer. Jesus foi dando corda para ele. Já que você é bom naquilo que você faz, estou aqui contextualizando. Você guarda os mandamentos? Senhor, desde a minha juventude, da minha mocidade. E aí Jesus foi ainda dando corda. Ok, então te falta uma coisa. Faz mais uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus aqui não está dizendo que o dinheiro é mau. Esse texto é muito mal interpretado, porque na continuidade do texto fala assim: quão difícil é um rico entrar no céu. Conhece aquela expressão? É mais fácil um camelo passar, bíblica, né? No fundo de quê? De uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Temos que entender o contexto. Aqui Jesus está dizendo de pessoas que amam dinheiro, de pessoas que têm o dinheiro como um Deus. Aquele jovem, quando escutou de Jesus assim: vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e siga-me, ele se frustrou, deu as costas para Jesus e não seguiu a Jesus, porque o Deus dele era o dinheiro. É muito provável que você fale: Senhor, eu vou fazer isso. Jesus tinha dito: passou no teste, não precisa fazer isso, passou no teste. Não é a questão do dinheiro, mas aquele jovem era o amor ao dinheiro. Seguindo, a questão não é o dinheiro, mas o perigo de sermos envolvidos pela ganância e nos perdermos. O dinheiro é uma bênção. É ou não é, igreja? Sim ou não? Uai, como é que a gente avança a obra missionária sem dinheiro? Como é que nós comemos se Deus não nos conceder o sustento, a provisão? O dinheiro. Dinheiro é uma bênção. O problema é a ganância. Veja bem, você sabia? Eu sei que você sabia, mas eu estou aqui refrescando a sua memória. O ministério de Jesus dependeu também de recursos. Jesus foi sustentado. Esse texto fala de Jesus sendo sustentado por algumas mulheres que com os seus recursos abençoavam o ministério de Jesus. Depois você pode ler Lucas 8, de 1 a 3. Nós vamos perceber Jesus precisando de dinheiro, de sustento. Nós vamos ser práticos nisso. Igreja precisa pagar a luz, né? Daqui a pouco, colocar um ar-condicionado, por que não? Né? No calor, né? Amém? Oh, aleluias! Aí, depende de mim e de você. Tudo isso são recursos que Deus coloca na nossa mão, na nossa vida. Em casa a gente gosta de um conforto, tem que pagar, né? Não adianta só passar o cartão de crédito, a gente tem que honrar, precisa do dinheiro. A obra de Deus precisa de investimentos. Nós precisamos compreender isso. Mais um texto sobre esse assunto. Olha que o apóstolo Paulo fala, esse texto é sensacional. Tem a continuidade dele aqui na referência, tá? Porque eu acho que a Kézia acabou não colocando aqui. Mas aí, não colocou porque eu não passei para ela. Mas hoje nós temos Google aí, alguém já procura o texto. Mas depois a gente coloca a referência. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar,
não coma também. Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. A palavra de Deus é muito clara, olha a sequência. Porquanto ouvimos alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. Vamos continuar? A referência está aí. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Gente, não tem espaço para preguiçoso nas Escrituras Sagradas. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se você não trabalha, você também não coma. E tem gente que não está trabalhando e que está aprontando, está dando trabalho, está tendo tempo demais para mexerico, para fofoca, para falar de outras pessoas. É que o texto está dizendo, se envolva, trabalho é digno. Nós dependemos do trabalho. É isso que eu queria que nós entendêssemos nesse ponto. Trouxe esses versículos, aí nós temos aqui um princípio ou um apelo para nós pensarmos juntos. Nós precisamos ser curados e reprogramados nessa área financeira. Eu coloquei reprogramados porque nós temos muita dificuldade nessa área. Ou nós vamos além ou nós vamos aquém. Nós vamos ser reprogramados nessa área. Nós podemos recorrer às fontes externas? Claro que podemos. Academia, faculdade, estudo, pessoas formadas na área. Tem gente que é boa demais. Hoje em dia tem muita coisa boa na internet. Tem que saber filtrar. Devemos e podemos recorrer, palestras, livros sobre o assunto, mas nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos negociar os princípios bíblicos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma boa teologia sobre dinheiro. Nós precisamos de uma interpretação, uma hermenêutica equilibrada. Nós precisamos estabelecer os parâmetros pelo qual nós vamos conversar e percorrer sobre esse assunto. Aí, quando nós pensamos numa boa teologia, você já ouviu na tal teologia da prosperidade? Quem aqui nunca ouviu sobre esse assunto? Teologia da prosperidade. Nunca ouviu. Isso adentrou as igrejas nas últimas décadas e que tirou a real compreensão sobre dinheiro, sobre prosperidade, errando na interpretação de alguns textos. João 10:10, quem lembra de qual aí para me ajudar? O ladrão, se não vem para roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Aleluia, né? Deus veio, o Senhor veio para que eu tenha vida e vida abundante. Primeiro nós precisamos entender o que é vida no texto, no original, e o que é abundância. Eu vou traduzir rapidamente aqui, o pastor Álvaro em outro momento pode aprofundar ainda mais esse texto, mas as duas palavras no original, tanto para vida quanto para abundância, tem a ver com plenitude de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A vida abundante que o Senhor está falando é comunhão total com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra que vida é zoe, que tem a ver exatamente com isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo, só tem vida abundante quem tem Jesus. Só tem vida abundante quem é submisso. Só tem vida abundante quem é servo. Só tem vida abundante quem é submisso ao Senhor e à sua palavra. Vida abundante aqui não tem nada a ver com quantidade de bens materiais. Mas aí, os defensores da teologia da prosperidade pegam esse versículo isoladamente e dizem, está vendo? Você tem que ter uma vida abundante. E vida abundante na cabeça dessas pessoas vocês têm que ganhar muito dinheiro. Essas pessoas chegam ao absurdo de dizerem o seguinte, eu já ouvi muito isso, coloque Deus contra a parede. Meus irmãos, quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Ordene a bênção, determine. Eu estou falando de algo que não está distante das nossas igrejas batistas, tá? Ordene, determine, diga que vai acontecer. Tem um camarada que fez muito sucesso, um estrangeiro, mas nós bebemos da teologia dele, que ele falava o seguinte, você tem que engravidar dos seus sonhos. Então você quer uma Ferrari, engravide da Ferrari, comece a dizer todo dia, eu vou ter uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, porque você terá uma Ferrari, porque Deus tem que te dar uma Ferrari. Gente, isso é um absurdo.
Isso é uma heresia. Mas isso foi adentrando. E isso prejudicou a nossa maneira de entender dinheiro. Quantas pessoas que eu conheço falam, não, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu não melhorei de vida financeira. Como se Deus fosse um investimento, sabe? Eu entrego minha vida ao Senhor, então Deus é um banco. Senhor, eu estou te investindo, hein? Eu quero bons dividendos, eu quero bons rendimentos do Senhor. Isso é troca, isso é barganha, isso não é bíblico. Essa não é a prosperidade bíblica, nós já vamos falar qual é. Mateus 6,33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. O texto não diz todas as coisas serão acrescentadas. É um dos textos mais mal citados, porque as pessoas dizem, busca o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso que o texto diz. O texto está, no contexto, tem duas coisas que ele está falando. Quem lembra? O texto está falando de roupa, ele faz a comparação, né, aos lírios do campo, e alimento. Qual é o compromisso do Senhor para conosco? Não deixar faltar o básico, o essencial para a vida. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso gratos, satisfeitos. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele. Aí se você ler o versículo 12, o 11, você vai perceber que Paulo está falando, eu posso passar fome, eu posso ter restrição, eu posso ter dificuldade. O Paulo aqui não está dizendo, posso todas as coisas. Sabe o que o Paulo está fazendo? Ele está dizendo assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus queridos, entender isso aqui é fundamental. Nós precisamos nos desvencilhar, guarda isso no seu coração, e não deixa o som tomar conta não, bate assim no chão, é a parte teórica, daqui a pouco a gente vai entrar na prática. Nós precisamos nos desvencilhar da ideia mundana de sucesso. Existe uma ideia mundana de sucesso. Sucesso é quando, nós temos um bom carro, uma boa casa, uma conta gorda. Tem tanta gente que tem isso e está com a família destruída, destroçada. E não tem paz no coração. Vive uma angústia, uma depressão. Vive, me desculpe novamente a palavra, um inferno dentro de casa, na vida, uma vida terrível. Essa é uma ideia equivocada de sucesso. A maior dádiva e o maior milagre do Senhor é a bênção de nós sermos filhos amados, filhas amadas, amém? Sermos filhos do Senhor, desfrutarmos comunhão máxima com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Isso é vida abundante? Não, isso não é vida abundante, isso é vida superabundante. Isso é vida superabundante. É ter aquela certeza que você vai bater a cabeça no travesseiro e dizer o seguinte, se eu não acordar amanhã, eu estou na glória, eu estou com o Senhor. Tem prosperidade maior do que essa? Me diga. O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, como diz o Senhor Jesus, e perder a sua vida, ir para o inferno? Nós precisamos compreender que a nossa maior prosperidade é o céu, Precisamos ser gratos, como diz 1 Timóteo 6, 8 a 10, que Paulo fala, se você tiver o que comer e o que vestir, seja grato. Nós temos comida e temos bebida. Temos ou não temos? Gratidão ao Senhor. Ok, agora deixa aí para o outro ponto da corda, para a gente ser equilibrado. Essa questão de equilíbrio é muito interessante. Sabe por quê? Equilíbrio só é equilíbrio quando os dois extremos são coerentes. Porque se eu tenho um equilíbrio entre a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva, que é o seguinte, tenha pensamento positivo que vai dar certo. Qual é o equilíbrio dentro desses dois extremos? Nenhum. Agora, se eu tenho equilíbrio entre o que é prosperidade... Ok, eu cheguei a falar? Ok, obrigado pela dica. Aqui é bom que acontece ao vivo assim, né? Os feedbacks já vão chegando. Então, se eu tenho um equilíbrio entre a prosperidade bíblica e a gratidão, aí nós encontramos o caminho aqui. Qual é o outro lado? Não é pecado ser próspero.
não é pecado ter dinheiro. E Deus, graciosamente, está no campo da soberania de Deus. Ele pode sim prosperar pessoas com o objetivo. Nós encontramos isso na Bíblia ou não? O homem mais rico da época, da história, foi quem? Salomão. Deus pode prosperar pessoas, negócios. Claro que pode, mas sempre com um propósito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trabalhei quase 14 anos em uma empresa e que os sócios, os donos, são evangélicos, são cristãos, são homens de Deus. Essa empresa que eu trabalhei, o faturamento dessa empresa é um faturamento de mais de 1 bi. Você sabe o que é isso? Eu não sei. Mais de 1 bi. Eu negociava para essa empresa mensalmente passava pelas minhas mãos e da equipe que eu tomava conta, mais de 80 milhões por mês de despesa, mas essa empresa faturava mais de 1 bi. Esse empresário, ele tem mais missionários sustentados por ele do que a Junta de Missões Nacionais. Isso é bênção ou não é? Ele tem um trabalho no sertão da Bahia de dignidade para aquelas pessoas, não dando alimento, dando trabalho. Escola de balé, crianças no sertão da Bahia que não tinham perspectiva de vida e agora elas são bailarinas e participaram de uma das seletivas do Bolshoi, que é a maior escola de balé do mundo, lá em Joinville. Porque o empresário entendeu a bênção da generosidade e investe. Missionários, fábrica de boné, vários campos de futebol, várias escolas que foram construídas, várias plantações, melancia, morango, está exportando morango. Dignidade, famílias que foram mudadas, foram transformadas, porque chegou trabalho, chegou dignidade, chegou oportunidade. Pessoas que não tinham o que fazer e passaram a fazer boné, a ser um gestor, a colocar em prática os seus dons e talentos. Deus tem um propósito e essa pessoa entendeu o propósito e ela está abençoando muitas e muitas. Esse empresário já tem hoje mais de 15 empresas, negócios espalhados pelo Brasil inteiro, que empregam muitas outras pessoas, como eu fui empregado. Isso é bênção ou não é? E é um cristão, é um servo de Deus. Agora, sabe qual é o Deus dele? Senhor Jesus. Já viajei várias vezes com ele. Viajei no jatinho particular com ele. Eu me senti muito importante aquele dia. E aí nós paramos para comer. Sabe o que nós comemos? Arroz, feijão e ovo frito, que é maravilhoso. Coisas, não foi ninguém para hotel 5 estrelas, ou usufruir, ou ostentar, ou tirar foto aqui em tal lugar, não. Ele tem condições de ter um avião e ele precisa se locomover mais rapidamente, porque ele está mais no campo missionário do que na própria empresa, e ele precisa estar em casa com a família rápido. Qual é o problema dele ter um avião se ele tem condições para isso? E ele não usa para benefício próprio. Ele usa, sabe para quê? Para pegar um monte de empresário, colocar dentro do avião e ir para o sertão, para despertar o coração daqueles empresários, para que eles comecem a injetar dinheiro na obra missionária, para dar mais dignidade, para levar mais emprego para as pessoas. Meus queridos, isso é extraordinário. Da mesma forma que Deus prosperou Salomão, Deus está prosperando esse homem, porque viu um coração diferente. Isso mesmo, glória a Deus, isso é maravilhoso. Então o que eu aprendo? Eu aprendo com isso que o problema, concorda comigo? O problema não está no dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está em como nós lidamos com ele. Como eu disse, ou mandamos no dinheiro, ou ele manda em nós. O dinheiro ou é o servo, ou o dinheiro é um Deus. Aí nós temos aqui um princípio da administração. O dicionário Aurélio, ele define administração, ele traz a palavra mordomo, interessante.
A definição do dicionário Aurélio é o serviçal encarregado da administração de uma casa. Então é um mordomo, é alguém que cuida daquilo que não é seu. E Jesus usou o princípio, o conceito de mordomia. Esse não está no slide, mas olha o que Jesus disse. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento no seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe lá sorte com os infiéis. Lucas 12, 42 a 46. Deus nos confiou a honrosa tarefa de sermos mordomos, administradores. É o que nós encontramos no próximo texto, que eu vou pedir para vocês lerem em uma só voz, para vocês acordarem. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ok. Que eu me ache isso, é isso que o texto diz? Que os homens, tem uma versão que diz que as pessoas, a ideia é os de fora, nos considerem como ministros. Eu gosto dessa versão ministros, porque ela não traduziu o significado. Aí alguém diz assim: eu sou ministro do Senhor. Ok, que bênção. Mas o que é ser ministro do Senhor? A palavra ministros, no original, é Rui Peretz, ou Rui Pereta. Sabe quem era o ministro nessa época? Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, o contexto ali é de uma igreja numa cidade portuária, e eles entenderam muito bem. O Rui Pereta, e aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, era o escravo que trabalhava até a morte. Os primeiros destinatários desse texto entenderam quem era o ministro ou o servo, ou o Rui Peretz daquela época. Era um escravo que trabalhava na parte inferior do navio, e ele trabalhava sob som dos tamborins e chibatadas nas costas, e essas chibatadas eram dadas no tempo dos tamborins, sabe? Então ele estava lá remando, não tinha barco a motor a diesel como nós temos hoje, era barco à base da mão, do trabalho, e eles recebiam todas as intempéries do tempo, do mar, do sol, da marisia, do sereno, e eles apanhavam, e eles sabiam de uma coisa: eles só entrariam naquele barco, mas boa parte deles sairia morto, e quando morria, eles jogavam ao mar. Que isso? Olha o que o texto está dizendo: que as pessoas nos considerem esse tipo de pessoa, servo, escravo de Cristo. Olha o equilíbrio, mas não termina aí. E nos considere o quê? Despenseiros, oikônomos no original, aqui na língua original, administradores de quê? Dos mistérios de Deus. O que se requer dos dispenseiros ou dos administradores? Que seja fiel. Quem é o dispenseiro? Tem vários outros textos que eu não vou trabalhar aqui. É o José. Lembra do José no Egito? Lembra que Deus revelou para ele o que aconteceria? 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E Deus deu a ele a sabedoria administrativa de dizer para o faraó o que ele deveria fazer, que era juntar o máximo que ele pudesse, estocar, porque as nações viriam até ele e eles venderiam aquilo para a nação. O Egito, nesse período, limpou as nações vizinhas, tomou conta de tudo, porque as pessoas começaram a dar as suas propriedades, os seus bens, o seu próprio trabalho, na sabedoria que Deus deu a um homem. Então, quem é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que vai na despensa de Deus e pega a palavra, os recursos que Deus colocou nas nossas mãos e oferecem para as pessoas que carecem.
Meus irmãos, que privilégio nós temos. Nós não somos só escravos, mas nós somos o quê? Despenseiros. Nós temos, eu e você, acesso à dispensa celestial do nosso Deus. Eu me lembro na minha infância, quem aqui pegou a ideia, ou talvez até tenha hoje, a ideia da dispensa? Tem? Eu vivi muito isso. Tinha um cômodo na nossa casa que tinha uma dispensa e normalmente era onde ficavam os alimentos. E aí eu visitava muito uma casa do seu nenenzão e da dona Fiinha, lá na roça, lá em Itaguaçu, onde eu nasci, e tinha uma dispensa. E a dispensa, ela tinha uma cortina que separava o santo dos santos, do lugar santíssimo, né, do local comum. Ali, após aquela cortina, só o sacerdote nenenzão entrava. Ninguém podia entrar. E quando ele entrava, ele saía. Saía com o quê? Mariola, chocolate, tudo quanto é coisa boa que criança gosta, né? E aquilo trazia uma alegria para a gente. Eu e você temos acesso não a essa dispensa, eu e você temos acesso à dispensa celestial. Então, olha a responsabilidade, Deus me colocou, Deus te colocou como administrador dele. Quem vai administrar os recursos dele na terra? Eu e você. Você acha que nós vamos prestar contas? Vamos. Olha o que nós temos aqui. Pode passar esse texto. Próximo slide. Ok. Como administradores, nós precisamos entender que nós devemos governar sobre toda a terra. É o que está em Gênesis 1, 28. O Senhor colocou sobre nós a tarefa de governar a terra. 1 Pedro 4,10, nós administramos dons espirituais. Nós administramos dons espirituais. O texto de 1 Coríntios 4, 1 a 2, administramos a mensagem do Evangelho. 2 Coríntios 9, 6 a 11, fala que nós administramos bens materiais. E aí, esse texto de Lucas 16, 1 a 2, Jesus diz assim, para aquele administrador, exatamente assim, presta conta da tua administração. Você imagina quando o Senhor chegar para a gente e falar assim, presta conta da sua administração. Não só dinheiro, tudo nós prestaremos conta da nossa administração. Eu estou quase terminando essa primeira parte, queridos. Olha o que nós encontramos, uma frase do Hernandes Dias Lopes, e eu quero ampliar um pouquinho essa ideia. Somos apenas administradores de quem? Do dono. O dono é generoso. Logo, o que se requer do mordomo, do dono, que somos nós, os mordomos, os administradores, é que ele seja encontrado fiel. E a única maneira de ser fiel com o que é do dono, que é generoso, é ser generoso com o que é do dono. Queridos, nós não podemos ser mesquinhos com as coisas de Deus. Deus é generoso, é gracioso, e às vezes nós somos mesquinhos. Às vezes nós retemos aquilo que nós não podemos reter. Deus é generoso. Vale muito a pena, pastor Álvaro, me cobra, eu vou mandar para você o melhor estudo que eu já tive sobre generosidade. É um estudo completo que vocês podem ampliar esse assunto aqui, que é chamado assim, a bênção da generosidade. É uma organização mundial que trabalha biblicamente a generosidade e incentiva as pessoas a serem generosas. É a ideia de a bênção do doar. E o que eu acho mais interessante é que essa organização, ela não quer nenhum dinheiro. Nada, zero. Ela só quer nos ensinar o que a Bíblia diz sobre como nós devemos ser generosos. Generosos. Porque Deus é generoso. Eu sou servo de Jesus, então eu preciso ser generoso. Amém, queridos? Amém. Próximo slide. O Senhor é dono de todas as coisas. Nós somos apenas os seus servos. Ó Senhor, tua é grandeza, poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu
e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos, tanto riquezas quanto honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Dito tudo isso, precisamos entender qual é o tripé da prosperidade. O tripé da prosperidade. Isso faz parte da vida de uma pessoa generosa. Qual é o tripé da generosidade? Deus concede recursos a todos nós. Deixa eu focar apenas no recurso material, dinheiro, como dizia o finado Mussum, né? Bufunfa, né? La Plata. Vamos focar nisso. Deus nos concede bens, riquezas, sustento. Qual é o tripé da prosperidade? Eu posso usufruir para mim. Lembra do empresário que eu falei? Ele em algum momento, ele usa aquele jatinho para dar um pulo com a família nos Estados Unidos. Então ele está sendo próspero para ele. Não tem problema você abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Mas você também é próspero para quem? Para Deus. Na realidade, começa em Deus. É na vertical. Então, primeiro você é próspero com Deus. E aí, meus queridos, aqui nós entramos em dízimos e ofertas, que eu vou entrar e sair, porque é um assunto que o pastor local pode e tem trabalhado com a igreja. Quando nós pensamos em dízimos e ofertas, o que precisa reger esse assunto se chama generosidade. Generosidade está muito além de percentual, está muito além de 10%. Alguém diz assim, não, os 10% é coisa da lei, do Antigo Testamento. Esse é o assunto mais mal explicado. Se você for na internet, vão falar um monte de coisa sobre dízimo, sobre oferta. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é verdade, o Novo Testamento, ele não, Jesus fala, né? Jesus deixa muito claro, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, né? Mas vocês desprezam o amor, a justiça, façam essas coisas sem desprezar as outras. Então Jesus ali, ele de certa forma está concordando com a ideia veterotestamentária dos 10%. Mas o Novo Testamento aperta muito mais a nossa situação. O Novo Testamento não são 10% apenas. O Novo Testamento é tudo. Tudo é de Deus, nada é nosso. Meus queridos, quando nós entendemos isso, nós entendemos tudo. Aí o percentual é algo que você lida de forma tranquila. Aí você olha para o percentual e fala, esse é o mínimo necessário. Aí eu vou falar de algo pessoal agora. Eu tenho trabalhado para viver com 70% daquilo que eu recebo. Eu tenho conseguido isso nos meus últimos 2 anos. 30% abençoar. E aí o que eu tenho nesses 30%? Igreja, missionários, missões, meu pai e minha mãe, que me honraram até então. Então, eu tenho um compromisso. Você sabia que honrar pai e mãe tem a ver com grana? Não tem a ver só com dizer benção pai, benção mãe. Tem a ver com abençoar financeiramente. E eu tenho procurado abençoar outras pessoas que eu entendo que estão precisando. Eu tenho tentado viver generosamente. Eu estou muito distante do ideal de Deus. Muito distante. Só uma dica. Quando o apóstolo Paulo fala assim, cada um contribui com o que propôs, ok? Não com tristeza ou pesar, mas com... Leia o contexto. Esse texto não é sobre dízimo. Esse texto é sobre oferta. É sobre uma coleta que estavam fazendo para os cristãos pobres da Judéia. Nós precisamos entender o contexto. Não, cada um contribui com o que propôs no seu coração. Ali não é normativo. Ali é voluntário. Esse texto tem a ver com ofertas voluntárias, não com o normativo. O normativo que nós temos, na minha visão, é o mínimo, do mínimo, 10%. Isso é o mínimo. Mas não tem a ver com, eu estou dando 10% aqui, pai.
investimento. Deus é banco, né? Não, vou dar 10%, senão eu vou ter que pagar na farmácia. Não, se eu não der 10%, Deus vai me punir. Gente, nós precisamos amadurecer. Esse não é o Deus que nós servimos. Tem que ser com alegria, com generosidade. Então, quando eu penso no tripé Deus, no tripé da prosperidade, primeiro é para Deus. Sim, eu posso e minha família usufruir daquilo que Deus coloca nas minhas mãos, mas eu também tenho que abençoar outras pessoas. É o Senhor, é minha família, são outras pessoas. Esse é o tripé da prosperidade e da generosidade. Eu terminei a primeira parte da palestra, a parte mais teórica, pelo qual eu quis pavimentar o que nós vamos conversar daqui para frente. Então nós vamos dar uma respirada, pode ser? Vamos dar uma paradinha, vamos dar uma esticada, vamos beber uma água e aí nós vamos entrar no segundo momento, agora na parte bem prática de tudo aquilo que nós conversamos.